Bom, pessoal, ó, eu adiantei um pouquinho meu trabalho, né? E eu fiz repetindo o mesmo passo a passo, mais 16 carreiras, tá? 16 carreiras e ficou dessa altura aqui, desse tamanho, tá vendo, ó? Ó, já tá como forma, já tá ficando, né? Bem bonita já tá com formato, ó. Então agora, finalizadas minhas 16 carreiras, eu vou começar a fazer carreiras de ponto baixo, tá? O ponto tá ficando muito lá atrás, muito escondido, o primeiro ponto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou puxar essa laçadinha pra frente, ó. E vou começar meu trabalho aqui, pra laçadinha ficar aqui na frente, tá? Então, eu vou subir apenas uma correntinha, tá vendo? Olha como que já mudou. Uma correntinha. Agora sim, agora eu venho no próximo ponto e faço o meu ponto baixo, tá? Aí vem no próximo. Como de costume. Ó. Mesmo que esteja um pouquinho apertado o ponto, mas é preciso que seja dessa forma, que seja feito dessa forma. Tá vendo, ó? Pontos baixos, tá? Aqui. E no próximo ponto é bem... Aqui não tem segredo, aqui é só pontos baixos mesmo. Eu tenho que cuidar, porque senão eu vou ficando fora da câmera. Ok, ó. Então, eu sigo fazendo pontos baixos até dar a volta completa no meu trabalho. Vou até circular todo o trabalho. Pronto, ó. Dei a volta completa na minha carreira de pontos baixos, tá? Cheguei aqui no final. Agora, eu vou finalizar daquele jeito que vocês já sabem. Vou finalizar aqui também, tá? Ó, sobe um pouquinho a laçadinha, tá vendo? Ó, deixa ela sobrando aqui um pouco pra gente poder fazer a finalização. Insere a agulha aqui nas duas laçadinhas do primeiro pontinho que a gente faz, né? Que você fez aí. E puxa a sua linha aqui passando por dentro das duas laçadinhas, tá vendo, ó? Assim. Pronto, aí vai ficar pra trás, aqui. Tá dando pra ver? Tá. Aí, depois disso, venho aqui, somente na laçadinha de trás, ó. Nessa laçada aqui, ó, onde tá saindo a minha linha, tá vendo, ó? Venho aqui, insiro a agulha na laçadinha de trás e vou puxar a linha pra dentro, puxando ela pra trás aqui, ó, assim. Tá? Ó, vai ficar assim e sobrou aqui essa laçadinha. A gente finaliza, tá vendo? Fica assim, fica bem certinho, ó. Ó. E a laçadinha sobrando aqui atrás. Agora, a gente começa a trabalhar com ela, né? Faço uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto, né? Venho no próximo pontinho da base, aqui, e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Ó. Começa a carreira normalmente, tá? Como a gente faz em todo o trabalho. Tá dando pra ver? Tá. Aí, agora, continua fazendo pontos baixos por toda a carreira. Novamente, vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Tá bom? Ponto baixo normal. Aí. Tá ficando alto, né? Aí, quase que a câmera não pega. Tá, então vou terminar essa carreira minha de pontos baixos e já volto. Aí. Bom, pessoal, seguinte, vamos lá. Eu adiantei o trabalho, né? Eu fiz aqui 5 carreiras de pontos baixos,
tá? E fiz uma correção, eu desmanchei 2 carreiras dos pontos em relevo, tá? Então, eu falei que eram 16 carreiras, mas como eu desmanchei 2, então são 14. Então, nos pontos em relevo, ficou um total de 14 carreiras, eu já deixei por escrito aí a correção, mas eu só tô reforçando, né? Pra não ter dúvida. Então, há 14 carreiras aqui desses pontos em relevo, tá? Depois, assim, conforme vai manuseando, ele vai ficando entortadinho assim, depois é só ajeitar, né? E aí agora eu já coloquei uma alça, nós vamos colocar a outra alça, vou colocar junto com vocês. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, antes de colocar a alça, eu coloquei aqui meus marcadores, né? Coloco a alça, assim, mede, acho o meio bem certinho, né? Junta aqui as 2 partes, encontra o meio, né? Bem no meio mesmo, pra ficar certinho. E vem e coloca os 2 marcadores aqui, um de cada lado, de um lado e de outro. Coloquei 4 marcadores, tá? Então, no total. E depois de você colocar os marcadores, que é pra gente não perder a posição da alça, tá? Pra alça ficar bem certinho uma com a outra. Aqui também, ó, nós vamos trabalhar no meio dos pontos baixos aqui, bem no meio das carreiras. Se eu tenho aqui 5 carreiras de pontos baixos, então vai ficar aqui, ó, na terceira carreira. O centro deles é a terceira carreira. Então aqui, deixa eu virar para vocês verem, ó. Então aqui, para ficar bem no meio mesmo, tá vendo, ó? Tá bem no meinho aqui. É mais ou menos na terceira carreira, mais ou menos não, é na terceira carreira, tá? Aqui. E aí, essa alça de acrílico, né? Você vai cortar um pedaço de linha de 2,5 metros, eu já cortei aqui o meu pedaço, melhor sobrar do que faltar, então 2,5 metros, tá? Eu cortei. Você vai precisar aí da sua agulha de tapeceiro, então começa passando o seu fio aqui na sua agulha. Deixa sobrando aqui um pedaço pra gente poder segurar. E na outra ponta eu vou dar 2 nós. Então, dá 2 nozinhos assim. Dá um primeiro nó bem na pontinha pra não desperdiçar nada. Dá mais um nó, um em cima do outro pra ficar bem gordinho, tá? Assim, ó. Deixa um bem exatamente em cima do outro, pra ele ficar bem gordinho e não passar de um lado pro outro lá. Aí puxa com força pra ficar firme, ok. Pronto. Agora eu vou colocar minha alça, vou achar bem aqui a posição certinha, tá? E vou inserir a minha agulha aqui na parte de baixo, de dentro pra fora, né? De baixo pra cima, de dentro pra fora, aqui, ó. Ó, aí você conta 1, 2 e antes da terceira carreira você insere, na parte de baixo da terceira carreira você insere a sua agulha, tá? Então aí agora ela não passa de um lado pro outro, porque tá com um nozinho, né? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Eu tenho que ficar toda hora cuidando, porque às vezes eu me perco, tá? Então, ó, verifica aí se tá bem posicionada a tua alça, pra ela não ficar fora do lugar, tá? Posicionou, agora eu venho e insiro a minha agulha aqui na parte de cima do ponto baixo, ó, aqui. Na parte de cima do ponto baixo. Passa pro outro lado. Segurando bem a alça aqui. Vai ficar um pouquinho envergadinho aqui, não tem problema. Ó. Você puxa a alça pra ela não ficar. E aí, gente, no mesmo espaço, eu vou inserir a agulha, tá dando pra ver, né? Ó,
No mesmo espacinho, eu vou inserir a agulha, vou passar de novo. Mais assim, umas 3 vezes, tá? No mesmo espaço. Ó, passei ali, vou passar de novo. E aí, você vai passando a linha e vai ajeitando ela aí. Aqui bem certinho, tá vendo, ó? Puxa forte pra ficar bem firme, né? Puxa a alça também, pra ela não ficar torta. Ó, tá dando pra ver. Deixa eu segurar a bolsa aqui. A gente fazer gravando é muito mais complicado, mas a gente consegue. Vamos lá. Que eu tenho que cuidar da câmera e cuidar do trabalho também. Ó, tá vendo? Tô na terceira. Agora, ainda tô no mesmo espaço, ó. Eu não saí ainda do mesmo buraquinho. Eu tô inserindo a agulha lá no mesmo espaço ainda. Vai empurrando a alça. Vai ajeitando o fio. Tá vendo? Ajeita aqui o fio. Aí. Assim. Agora eu já fiz 3. Passei 3 vezes, né, ó. 3 vezes. Agora eu vou pro próximo espaço. Deixa eu... Tirei da câmera. Deixa eu pôr na câmera de volta. Aí. Agora eu vou pro próximo espaço. Aqui. Ups. Pronto. Vou pro próximo espaço. Próximo ponto da base, vamos dizer assim, né? Pra ficar mais fácil de entender. A gente vai pro próximo ponto da base, tá? Aqui. Ó. Deixa eu ver se a alça tá certa. Ó. Tá certa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela tá alinhada com a outra. Vamos ver. Tá alinhada. Tem que ficar alinhada, né, gente? Senão depois tem que fazer, desmanchar e fazer tudo de novo, dá um trabalhão, uma dor de cabeça. Vamos lá. Então, de novo aqui. Pronto, gente, ó, terminei de fazer aqui a colocação das alças, né? Deixa eu virar aqui pra mostrar. Aqui também, do outro lado. Por dentro, se a gente faz o arremate, né? Aí, depois que corta as pontinhas, você queima com o isqueiro, pega o isqueiro, dá uma queimadinha, né? Aquele arremate que a gente já conhece. E aí, pessoal, agora é a hora dos outros acabamentos, né? Então, o que que eu vou fazer? O que que falta a gente fazer aqui? Eu vou... Aqui por dentro ela fica um pouquinho tortinha, mas aí você vai ajeitando ela se ajeita aqui nessa lateral. É assim mesmo, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar o botão de ímã. Esse botão de ímã, ele é de costurar, tá? Então, eu vou usar linha e agulha pra costurar ele aqui. Você vai abrir aqui, centralizar o botão bem no meio e costurar, tá? Aí, com uma linha, assim, de preferência, uma cor mais próxima da sua bolsa, tá? Então, costurar o botão de ímã. Vou fazer um chaveirinho bem bonitinho pra colocar aqui, com essa pecinha aqui, tá vendo? Essa pecinha, ela tem essa abertura aqui, e tem essa outra pecinha aqui embaixo, né? Aqui você compra pacotinho que vem vários, tá? Vou usar essas duas pra colocar a alça. Então, essa aqui vai ser a nossa alça pra essa bolsa, tá bom? Junto com essa peça aqui. Então, já vou colocar aqui a alça só pra vocês verem. E depois eu tiro na hora de... Porque pra trabalhar atrapalha um pouco. Então, a alça a gente coloca assim, ó, nas laterais. Deixa eu colocar um aqui só pra vocês verem. Pode colocar aqui na ponta, mas eu prefiro colocar um pouco mais pra baixo. Aí, pronto. Assim, coloca de um lado,
Coloca do outro lado. Deixa eu já encaixar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Ó. Encaixa aqui, assim, tá vendo? Aqui. E essa aqui também, a alça também já vem com um encaixezinho aqui, ó. Você gira aqui, encaixa de um lado. Ó, o imã grudou na alça. Encaixa do outro lado também. Então, aí a bolsa vai ter duas opções de alça, que é essa alça mais comprida e a alça mais curtinha. Se a pessoa quiser carregar a tiracolo ou... Tá vendo aí? Então, vai ter essas duas alças, certo? Vamos lá. Agora eu vou colocar o botãozinho e vou fazer o chaveirinho. Pessoal, vou fazer um tassel aqui bem fácil, bem rapidinho, tá? Ó, tô usando essa tampinha aqui, uma tampinha de Tupperware que eu tenho aqui. Ela tem 12 centímetros, tá? Vocês podem usar aí um pedaço de papelão, um pedaço de madeira, sei lá, qualquer coisa que você tiver aí, tá? Que seja aproximadamente desse tamanho aqui, 12 centímetros, tá? Então, eu vou começar a enrolar. Ó, deixa eu desenrolar minha linha aqui. E vou enrolando. Deixa eu segurar o fio aqui. Peraí, que não tá dando pra ver. Seguro o fio aqui. E vou enrolando a minha linha aqui. Nessa tampinha aqui. Agora eu vou cortar aqui. Vou pegar um pedaço de linha. Deixa eu pegar um pedaço de linha assim. Olha, minha linha tá acabando. Vou passar na minha agulha de tapeceiro. Deixa eu pegar minha agulha. Aqui, ó. Passei aqui na minha agulha de tapeceiro. E vou inserir aqui, ó. Passar aqui na parte de cima. Segurando para não desenrolar, assim. Tá dando pra ver? Deixa eu baixar minha câmera, né, senão ninguém vê nada. Ai, que bagunça. Tira essas coisas daqui, senão fica muita informação. Pronto. Passei a minha linha aqui. Agora eu vou dar uns nozinhos aqui, ó. Assim. Trago essa linha aqui pra cima. E vou dar dois nós bem firmes pra segurar. Eu vou tirar daqui, ó. Tira daqui. Assim. Vai ajeitando isso aqui. A gente vai agora cortar. Ó. Vamos cortar. Deixa bem puxadinho aqui essa parte, bem ajeitadinho. Vou ajeitar bem ajeitadinho aqui, assim. Opa, esbarrei na câmera. Pronto. Aí, depois de você puxar bem aqui, ajeitar direitinho, agora eu venho aqui e corto o outro lado aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Vamos ver, ficou um pra trás. Pronto. Amarrar ela no chaveirinho. E nós vamos colocar aqui agora, ó. Com a outra linha, eu vou amarrar aqui, ó.
Pronto, ó. Peguei minha cola. Eu desci só um pouquinho, tá? Eu desci um pouquinho aqui meu lacinho, minha laçadinha, e vou passar aqui uma colinha em volta. Ó, vim aqui com o meu Super Bonder. Vou passar aqui na ponta. Super Bonder seca na hora, né, gente? Super Bonder é outra cola, é outra coisa. Super Bonder piscou, secou. Então, aqui nessa pontinha, ó, passei um Super Bonder, tá? Aí. Eu passo Super Bonder, que é pra firmar, pra não soltar mesmo. Cola até o dedo. Cola o dedo junto. Ai, Deus. Ó, tá dando pra ver, né? Ó. Se tiver de esmalte, não faça isso, porque vai estragar sua unha, seu esmalte. Se tiver com a unha feita, com a unha toda linda. Ó, minha unha tudo cheia de cola. Não faça isso se tiver com a unha muito bonita, muito bem feitinha, porque vai colar cola na sua unha. Vai estragar sua unha que você fez. Aí vai ajeitando assim, bem ajeitadinho. Eu vou pôr direto aqui no chaveiro e vou amarrar direto aqui, tá? Amarra aqui. Dá uns 2, 3 nozinhos assim, pra ele não soltar, né? Amarra bem firme. Isso. Aí. Olha, gente, que linda. Fundinho com base. Chaveirinho, olha que fofo. Aqui.